O movimento Mães pela Trissomia do 21 esteve participando da sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha nesta segunda-feira, 31 de março, atendendo ao requerimento apresentado pela vereadora do PDT, Fran Bonassi, e aprovado por todos os demais vereadores. Elas falaram sobre a realidade das pessoas com síndrome de Down e também expuseram a respeito das dificuldades que ainda encontram na sociedade. Acompanhadas de seus filhos, as mães também responderam a perguntas e dúvidas apresentadas pelos vereadores. A integrante do movimento Mães pela Trissomia do 21, Patrícia Pavone, explica sobre a síndrome de Down. As pessoas olham para minha filha e dizem: ah, mas o grau dela é bem leve. Não existe grau. Ou a pessoa tem a condição, ou ela não tem. Eles têm alguns traços bem comuns entre eles, os olhinhos puxados, mas eles também têm a semelhança com a família deles. Vocês podem ver que eles não são iguais, como as pessoas às vezes, são todos iguais. Não, não são. O que acontece é que a síndrome, ela impacta cada indivíduo de uma maneira diferente. Uns comprometem mais, uns menos. E o que faz essa diferença é a quantia de estímulos que a gente proporciona para eles. Antigamente, as crianças nasciam com a síndrome e eram escondidas num quarto escuro lá e as pessoas nem sabiam que eles tinham aquele filho. Hoje, as nossas crianças estão na terapia com 15 dias de vida. É isso que faz a diferença. A trissomia ela pode ser de 3 tipos. A trissomia livre, que é essa que vocês viram ali, que é o mais comum que tem. 95% dos casos é trissomia livre. A translocação, que ela ocorre em 3, 4% da população. E quando uma parte do cromossomo 21, ele se liga em outro, geralmente no cromossomo 14. E o mosaico, esse é bem raro, entre 1 e 2% somente. Algumas células têm síndrome de Down e outras não têm. Algumas crianças com síndrome de Down, elas podem levar um tempo maior para andar, para falar, para fazer atividades. Por isso que elas precisam de estímulos. Esses estímulos, eles acontecem em casa, com a mãe, com a pessoa que fica com a criança, que os médicos ensinam, os terapeutas ensinam, mas não é suficiente, precisa do acompanhamento de profissionais. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, pedagoga, psicóloga, depende do caso de cada criança. A cada 700 nascimentos, uma criança tem síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é a síndrome mais comum que existe no planeta. São mais de 6 milhões de pessoas com síndrome de Down. Dentre os direitos garantidos pela Lei Brasileira da Inclusão, está a saúde e a reabilitação. Na prática, não é bem assim. O plano de saúde, para ter uma ideia, eu tive um tempo Unimed, ficou muito caro o valor, eu troquei de plano. Aí não estava conseguindo as coisas com o plano que eu estava, troquei de volta para a Unimed. A gente tem carência. Pela lei, tu tem a carência, tu não precisa cumprir de novo. A Betina, por 2 anos, não pode usar nada que o plano de saúde oferece. Eu tive que assinar um termo para poder migrar, de que ela não usaria fisioterapia, fonoaudióloga, psicopedagoga, nada do que ela precisa. E quem está usando está tendo problema todo mês, porque eles estão bloqueando, porque eles estão mandando para um profissional que a criança não tem afinidade, que ela não tem esse vínculo como aquele que ela estava desde pequenininha. Cada vez está ficando mais difícil para nós garantirmos a saúde e a reabilitação dos nossos filhos. O SUS oferece um atendimento, mas é um atendimento muito básico. As nossas crianças precisam sempre de algo mais. A Betina tem muito problema respiratório, ela faz fisioterapia com RTA.
O RTA é uma coisa que o SUS não oferece. Então, são atendimentos caros, são atendimentos que precisam ser mais de uma vez por semana. Então, dessa forma, eu optei por entrar na justiça. Mesmo eu entrando na justiça, eu tenho um problema, porque cada 3 meses que eu tenho que apresentar os papéis, eles bloqueiam. Aí eu tenho que provar de novo, cada vez que a Betina precisa desses atendimentos. Eles me mandam para Gramado, já fui 2 vezes fazer avaliação lá, sabendo que não tem. Eles fazem tudo para complicar que a gente consiga esses atendimentos. A vereadora do PDT, Fran Bonassi, após o término da sessão legislativa da segunda-feira, conversou com a reportagem da TV Serra. A vereadora estava plenamente satisfeita com o trabalho da noite da segunda-feira. Olá, Damate, olá, né? Quem nos assiste também através da TV Serra. Foi muito importante, eu avalio como não só importante, mas também um dia feliz aqui na Câmara de Vereadores, onde nós tivemos as mães, né, falando sobre o que é a trissomia do 21, sobre o que a Prefeitura, enquanto poder público, pode fazer também, né, para melhorar a vida dessas pessoas, a vida dessas famílias. E a gente teve muitas perguntas também, porque eu acho que, apesar de ser algo que existe há muito tempo, há pouco tempo essas pessoas estão visíveis na sociedade, né? Elas estavam invisíveis, então estavam dentro das suas casas, não estavam na escola convencional, né? Também faziam os atendimentos de saúde muitas vezes domiciliar ou no posto de saúde, e não expandiam, vamos dizer assim, para as terapias. E hoje não. Hoje essas pessoas estão por toda parte e é assim que a gente deve continuar. Então eu entendi e que os nossos colegas, os meus colegas vereadores também entenderam da importância da gente falar sobre esse assunto e da importância de melhorar, né, a vida dessas pessoas através de políticas públicas. A sua proposta em provocar o tema aqui na Casa Legislativa foi atingida? Com certeza. Não só aqui, mas também o movimento que a gente fez, né, no dia 21, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, acho que foi muito certeiro no sentido de passar informação, no sentido das pessoas começarem a entender o que é e agora, a partir de agora, também enxergarem essas pessoas de outra forma, né, com um olhar, eu acho que mais sensível e um olhar de acolhimento e de inclusão mesmo, que é o que a gente precisa, que é o que as mães falaram aqui e é o que a gente precisa na prática. Pelos relatos colocados pelas mães, ainda tem muitos desafios, tem muitas situações que precisam ser melhoradas na própria sociedade, porque a inclusão está bonita no papel, mas nem sempre se reflete na prática. Com certeza, nem sempre se reflete na prática, né? Hoje mesmo nós tivemos, então, a informação que terá agora capacitação para os monitores, que eu tanto venho cobrado, né? Tanto tenho cobrado nesta casa desde o dia 6 de janeiro. Então, agora teremos a capacitação para os monitores, que isso é bem importante nas salas de aulas, para essas crianças também com síndrome de Down, né? Que precisam desse suporte dos monitores no dia a dia, que precisam desse monitor para auxiliar a fazer atividade, né? Para também, muitas vezes, conduzir a fazer uma atividade externa, por exemplo, no pátio. Então, assim, o monitor é importantíssimo e precisa estar com essa criança. Tem algum levantamento, já lhe perguntei, eu acho que tem algum levantamento de quantas crianças estão na rede municipal de ensino que daqui a pouco necessitam do acompanhamento de monitores, reunindo as mais diversas situações? O pedido de informações que eu recebi me passaram 204 para este ano, mas é muito mais. Posso garantir isso porque eu tenho visitado as escolas e é um número assim muito mais expressivo do que esse, tá? Só na AMAFA nós temos 112 atendimentos e essas crianças vão na AMAFA e vão na escola. Então, isso de autistas, fora crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência auditiva, crianças com deficiência motora, outros casos também agora de algumas síndromes, alguns transtornos, algumas doenças, né? Então, assim, é muito mais. Posso garantir que é muito mais. E preocupa o fato dos monitores não estarem preparados adequadamente, daqui a pouco pode comprometer o próprio desenvolvimento da criança? Com certeza, porque com o monitor não preparado a gente não vai ver a evolução dessa criança, a gente não vai ver essa criança realmente despontando, evoluindo e como eu falei aqui na tribuna, às vezes é uma evolução pequena, né, para uma criança típica, mas para uma criança típica é algo grande, é uma conquista diária. Então é muito importante que o monitor esteja em sala de aula, que faça esse acompanhamento para a gente dar uma vida melhor para essas crianças.
Para a gente concluir, pegando esses dois temas, vereadora, que a senhora inclusive colocou a sua fala aqui na Casa Legislativa, é um mandato da maternidade? Com certeza, é um mandato materno, é um mandato que traz as mães a participarem do Poder Legislativo também. Começamos assim e vamos continuar dessa forma. Diversos familiares e crianças com a síndrome de Down estiveram acompanhando a sessão legislativa da Câmara de Vereadores de Farroupilha na noite da segunda-feira, 31 de março. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.